Na ilha de Sumbawa, na Indonésia, o Monte Tambora rasga os céus. Este vulcão majestoso, um gigante entre gigantes, era um guardião silencioso daquela terra. Por séculos, ele dormiu, suas encostas cobertas por florestas verdejantes. Aldeias se espalhavam pela base do vulcão, seus habitantes vivendo sob a sombra de seu imenso poder. A vida seguia, um equilíbrio harmonioso entre a natureza e a humanidade. Mal sabiam eles que a terra prendia a respiração, preparando-se para um evento cataclísmico. A Indonésia, um país de beleza incomparável, também é uma terra de fogo. Localizada no volátil Anel de Fogo do Pacífico, essas ilhas testemunharam o poder inspirador e aterrador dos vulcões por milênios. Erupções antigas, gravadas nos registros geológicos, contam uma história de criação e destruição. Elas são um lembrete severo de que a fúria da natureza pode remodelar o mundo em um piscar de olhos. Esses gigantes flamejantes, no entanto, não são apenas agentes do caos. Eles são a força vital do arquipélago indonésio. A cinza vulcânica, rica em nutrientes, fertilizou o solo durante séculos, dando origem a uma terra de extraordinária biodiversidade. O povo aprendeu a viver em harmonia com essas forças, respeitando seu poder enquanto colhe os benefícios de sua presença. O ano de 1815 começou como qualquer outro. O mundo, ainda se recuperando de anos de conflito, olhava para um futuro cheio de promessas. Os jornais estavam repletos de histórias de intrigas políticas, descobertas científicas e eventos culturais. A vida, ao que parecia, estava voltando a uma aparência de normalidade. No entanto, lá no alto, nas encostas do Monte Tambora, um tremor sutil passou despercebido. Uma lufada de fumaça, facilmente confundida com uma nuvem passageira, flutuou preguiçosamente pelo céu. Nas entranhas do vulcão, a pressão aumentava há séculos. Em breve, este gigante adormecido iria despertar, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Por 3 anos, o Monte Tambora ofereceu avisos sutis, sussurros de inquietação que passaram despercebidos. Pequenos tremores percorreram a terra, facilmente descartados como ocorrências comuns nesta região sismicamente ativa. Fumarolas, aberturas que liberam vapor e gases, tornaram-se mais ativas nas encostas do vulcão, seu hálito sulfúrico se misturando ao ar tropical. À medida que o ano de 1815 avançava, os sussurros se intensificavam. Os tremores aumentaram, sacudindo o chão com mais força. Os moradores que viviam mais perto da base do vulcão começaram a notar uma mudança, uma inquietação sutil no ar. Os animais ficaram agitados, seus instintos sentindo uma perturbação na ordem natural. A própria terra parecia estar prendendo a respiração, uma pausa carregada de expectativa antes da erupção de algo imenso. Na noite de 5 de abril de 1815, a terra rugiu. O Monte Tambora, silencioso por séculos, explodiu com fúria inimaginável. Uma explosão ensurdecedora, ouvida a centenas de quilômetros de distância, quebrou a quietude da noite. Uma coluna colossal de fogo, cinza e rocha derretida, disparou para o céu. Um espetáculo aterrador visível por centenas de quilômetros em todas as direções. O céu, antes uma tela serena de estrelas, transformou-se em um espetáculo horrível de fogo e cinza. Fluxos piroclásticos, avalanches de gás superaquecido e detritos vulcânicos cascatearam pelos flancos do vulcão, incinerando tudo em seu caminho. Árvores, antes símbolos de vida e resiliência, foram reduzidas a esqueletos carbonizados em um instante. Aldeias, aninhadas nas encostas do vulcão, foram consumidas pelo ataque implacável, seus habitantes presos em um turbilhão de destruição inimaginável. O próprio ar parecia queimar, denso de cinzas e com o cheiro de enxofre. À medida que a erupção prosseguia,
uma vasta e impenetrável nuvem de cinza e detritos vulcânicos começou a se espalhar, encobrindo o Sol e mergulhando a região circundante em um crepúsculo artificial. Cinzas finas, carregadas pela poderosa coluna de erupção, subiram para a atmosfera, onde seriam espalhadas pelo globo por ventos poderosos. Dias se transformaram em semanas, enquanto a erupção continuava inabalável. As terras, antes férteis ao redor do Monte Tambora, antes repletas de vida, estavam agora enterradas sob um espesso manto de cinza. Rios, obstruídos por detritos vulcânicos, transbordaram, transformando a paisagem em um deserto surreal coberto de cinza. O ar, pesado com o cheiro de enxofre e o estrondo constante do vulcão, era difícil de respirar. O sol, uma lembrança distante, não oferecia calor, nem conforto. O mundo, ao que parecia, havia sido mergulhado em um crepúsculo perpétuo. A erupção do Monte Tambora, um cataclismo confinado a uma ilha remota no arquipélago indonésio, logo revelou seu alcance global. A enorme nuvem de cinza e gotículas de ácido sulfúrico, impulsionada para a estratosfera, iniciou uma jornada ao redor do mundo, carregada por poderosas correntes atmosféricas. O que havia começado como um desastre local, estava prestes a se transformar em um fenômeno global. À medida que a nuvem de cinza se espalhava, ela agia como um manto gigante, encobrindo o Sol e perturbando o delicado equilíbrio energético da Terra. A luz solar, a força vital do nosso planeta, era espalhada de volta para o espaço, diminuindo o brilho do céu e lançando uma tonalidade estranha e avermelhada sobre a paisagem. O mundo, banhado nas consequências da fúria de Tambora, estava prestes a experimentar um ano diferente de qualquer outro. O ano de 1816 começou frio e implacável, principalmente no hemisfério norte. A primavera, tipicamente uma época de renovação e renascimento, não chegou. As temperaturas permaneceram teimosamente baixas, e o céu, envolto em uma névoa persistente, se recendia a clarear. O Sol, um orbe pálido e distante, oferecia pouco calor, seus raios vitais obscurecidos pelos aerossóis vulcânicos remanescentes. O verão, quando finalmente chegou, era uma paródia cruel de si mesmo. Geadas arruinaram plantações em junho, julho e agosto, meses que deveriam ser repletos de sol e calor. Neve caiu em lugares inesperados, cobrindo campos e florestas em um branco prematuro. Rios e lagos, tipicamente repletos de vida, congelaram. O mundo, ao que parecia, havia sido mergulhado em um inverno perpétuo. A perturbação dos padrões de circulação atmosférica da Terra pela erupção do Tambora desencadeou uma cascata de eventos climáticos extremos em todo o globo. Tempestades alimentadas pelos gradientes de temperatura alterados graçavam com fúria sem precedentes. Chuvas torrenciais, acompanhadas por granizo e ventos fortes, açoitaram muitas partes do mundo, causando inundações e destruição generalizadas. Os padrões climáticos alterados também levaram a secas prolongadas em outras regiões. As plantações murcharam e morreram sob o sol implacável, e rios e poços secaram. O delicado equilíbrio da natureza, rompido pela convulsão vulcânica, havia desencadeado um dilúvio de sofrimento sobre a humanidade. À medida que o ano sem verão se arrastava, as consequências da erupção do Tambora ecoavam por toda a sociedade humana. Quebras de safras, generalizadas em todo o hemisfério norte, levaram à escassez de alimentos e ao aumento vertiginoso dos preços. A fome assolava a terra, seu aperto se intensificando a cada dia que passava. Os mais vulneráveis, os pobres e marginalizados, suportaram o peso do sofrimento. A falta de alimentos e água potável, juntamente com o sistema imunológico enfraquecido das populações desnutridas, criou condições ideais para a propagação de doenças.
Epidemias, como tifo e cólera, se alastraram pelas comunidades, ceifando incontáveis vidas. O ano sem verão havia se tornado um ano de sofrimento, um lembrete severo da vulnerabilidade da humanidade ao poder colossal da natureza. O ano de 1816, gravado na história como o Ano Sem Verão, tornou-se sinônimo de fome. A erupção do Tambora, um evento distante para muitos, havia libertado um inimigo silencioso e invisível sobre o mundo: a fome. Em toda a Europa e América do Norte, a quebra das colheitas desencadeou um aumento assustador nos preços dos alimentos. O pão, o alimento básico, tornou-se um luxo que poucos podiam pagar. Famílias, antes acostumadas a refeições simples, mas nutritivas, foram reduzidas a catar restos. Mães desesperadas diluíam sopas escassas, na esperança de esticar seus suprimentos por mais um dia. Crianças, com a barriga inchada de fome, choravam até dormir, seus apelos por sustento ecoando por cozinhas vazias. O aroma de pão fresco, antes um lembrete reconfortante de lar, transformou-se em uma lembrança dolorosa do que havia sido perdido. À medida que os alimentos se tornavam cada vez mais escassos, o desespero expulsava as pessoas de suas casas. Migrações em massa, alimentadas pela fome e pela esperança de encontrar sustento em outro lugar, tornaram-se comuns. Aldeias, antes centros vibrantes da vida rural, foram abandonadas, seus habitantes se espalhando como folhas ao vento. Cidades, já lutando para lidar com o crescimento populacional, se encheram de recém-chegados desesperados em busca de refúgio e alívio. O influxo de migrantes sobrecarregou os recursos já limitados, levando à agitação social e instabilidade política. Revoltas, desencadeadas pelo aumento vertiginoso dos preços dos alimentos e pela redução dos suprimentos, eclodiram em cidades por toda a Europa e América do Norte. Governos, despreparados para a escala da crise, lutavam para manter a ordem. O tecido delicado da sociedade, já desgastado por anos de guerra e dificuldades econômicas, ameaçava se desfazer completamente. A sobrevivência, após a erupção do Tambora, teve um custo terrível. Famílias desesperadas, diante da escolha agonizante entre a fome e a separação, tomaram decisões de partir o coração. Crianças foram enviadas para viver com parentes, ou, pior ainda, abandonadas aos cuidados de orfanatos superlotados. Casamentos foram levados ao ponto de ruptura, à medida que casais lutavam para sustentar suas famílias. O sistema imunológico enfraquecido das populações desnutridas, juntamente com as condições insalubres que frequentemente acompanhavam as migrações em massa, criou um terreno fértil para doenças. Tifo, cólera e outras epidemias mortais se alastraram pelas comunidades, ceifando a vida de jovens, idosos e daqueles já enfraquecidos pela fome. O Ano Sem Verão havia se tornado um ano de perda profunda, deixando uma cicatriz duradoura na memória coletiva da humanidade. O Ano Sem Verão, um testemunho arrepiante do poder da natureza, serve como um lembrete severo da vulnerabilidade da humanidade às forças que moldam nosso planeta. 2 séculos após a erupção do Monte Tambora, nos encontramos lutando contra a mudança climática. À medida que as temperaturas aumentam, as calotas polares derretem e os eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes, cientistas exploram soluções radicais. Entre elas estão as propostas de geoengenharia, intervenções no sistema climático para neutralizar o aquecimento global. Algumas propostas envolvem a injeção de aerossóis de sulfato na estratosfera para refletir a luz solar de volta ao espaço. Essa abordagem visa imitar o efeito de resfriamento de erupções vulcânicas, embora em uma escala controlada. Embora essa ideia possa parecer uma solução rápida, ela não é isenta de riscos e incertezas. A perspectiva de manipular deliberadamente o sistema climático da Terra levanta questões éticas, políticas e científicas profundas.
Defensores da geoengenharia argumentam que tais intervenções podem evitar as piores consequências da mudança climática. Eles apontam para o potencial dessas tecnologias para nos dar tempo de fazer a transição para uma economia de baixo carbono. No entanto, os críticos alertam contra as consequências não intencionais de interferir em sistemas naturais complexos. Eles argumentam que a geoengenharia pode ter efeitos colaterais imprevisíveis e potencialmente devastadores. Além disso, temem que o fascínio por uma solução tecnológica rápida possa desviar a atenção da necessidade urgente de abordar as causas profundas da mudança climática. Neste momento crítico da história humana, os ecos do Tambora servem como um alerta severo e um chamado à ação. O ano sem verão, um testemunho da interconexão do nosso planeta, nos lembra que mesmo eventos aparentemente distantes podem ter consequências globais profundas. Ele destaca a fragilidade da nossa existência e a necessidade de agir com cautela ao navegar pelos desafios do século XXI. O legado de Tambora, no entanto, não é de desespero, mas de resiliência e adaptação. Ele nos lembra da extraordinária capacidade da humanidade de superar adversidades, aprender com o passado e construir um futuro mais sustentável. Ao enfrentarmos os desafios da mudança climática, inspiremo-nos nas lições de Tambora, abraçando a inovação, a colaboração e um profundo respeito pelo delicado equilíbrio do nosso planeta. A erupção do Monte Tambora serve como um lembrete severo do poder colossal da natureza e da vulnerabilidade da humanidade. Embora a ideia de aproveitar uma força semelhante para combater a mudança climática possa parecer tentadora, é uma dança com a incerteza. Imagine um mundo onde nós artificialmente diminuímos a intensidade do Sol, tentando compensar o próprio aquecimento que nós mesmos causamos. Seria um mundo banhado no brilho suave de um crepúsculo perpétuo, ou um mundo envolto em consequências imprevistas. A verdade é que não podemos simplesmente apagar as consequências de nossas ações com soluções tecnológicas grandiosas. Reproduzir um inverno vulcânico pode até reduzir o termostato global, mas a que custo? Isso perturbaria o delicado equilíbrio dos ecossistemas, levando a consequências imprevistas para a agricultura e a biodiversidade. Estaríamos trocando um conjunto de problemas por outro conjunto potencialmente ainda mais desafiador. Em vez de tentar controlar os céus, talvez nosso momento Tambora exija uma abordagem diferente. Temos o conhecimento, as ferramentas e a vontade coletiva de traçar um rumo diferente, que priorize a sustentabilidade, a resiliência e um profundo respeito pelo mundo natural. Em vez de imitar erupções vulcânicas, podemos aproveitar o poder da inovação para fazer a transição para fontes de energia mais limpas, reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e construir um futuro mais sustentável. O ano sem verão serve como um poderoso lembrete de que estamos todos interligados, unidos neste planeta frágil que chamamos de lar. As escolhas que fazemos hoje ecoarão pelas gerações futuras. Que possamos aprender com as lições de Tambora, não replicando sua fúria, mas abraçando o poder que possuímos para criar um futuro mais brilhante e sustentável para todos.